Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, sem exagero, essencial para qualquer pessoa que tem um pezinho no mundo digital: a segurança de sites. É uma batalha constante e a gente vai montar aqui um guia prático para proteger a sua presença online. E a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é justamente essa: um site está realmente seguro? Parece simples, né? Mas a resposta, acredite, é bem mais complicada do que parece. Para a gente entender de verdade por que isso é tão urgente, primeiro a gente precisa dar uma olhada na escala dessa ameaça. Uma ameaça quase invisível que está pairando sobre toda a internet. Então vamos lá. A ideia de segurança cibernética não é mais sobre aquele hacker solitário no porão, sabe? O campo de batalha digital mudou completamente. Hoje, as ameaças são muito maiores, muitas vezes financiadas por nações inteiras e turbinadas por inteligência artificial. E o impacto disso acaba chegando em todo mundo, não só nos grandes alvos do governo. E quem são os jogadores nesse novo tabuleiro? Bom, estamos falando de grupos patrocinados por governos, focados em espionagem, em sabotagem. Eles usam IA para criar fraudes que são absurdamente convincentes, manipulam outras inteligências artificiais com ataques de injeção de prompt, que é basicamente enganar a IA para ela quebrar as próprias regras de segurança, e, pasmem, chegam a criar deepfakes para se passar por executivos em videochamadas. É coisa de cinema. Certo, esse é o panorama global, o quadro geral. Mas como é que essas ameaças gigantescas se transformam num ataque direto a um site comum? Vamos dar uma olhada nas brechas mais exploradas pelos invasores. Primeiro, o tal do Cross-Site Scripting, ou XSS. Pensa assim, é como se alguém conseguisse enfiar um bilhete com uma ordem maliciosa no meio de uma mensagem que parece confiável. Um pedacinho de código é injetado num site legítimo e o navegador de quem visita, sem saber de nada, executa aquele código como se fosse parte do site. E aí vem a injeção de SQL. Nesse caso, o invasor basicamente conversa com o banco de dados do site numa linguagem que ele entende e o engana para obedecer a comandos secretos. É como usar uma palavra mágica para fazer o banco de dados entregar todos os seus segredos ou até se apagar por completo. E para não parecer que isso é só papo técnico, olha só o impacto no mundo real. Em 2018, a British Airways sofreu um ataque de XSS. O resultado? Roubaram os dados de cartão de crédito de 380 mil transações. Isso mostra o poder devastador que uma única falha pode ter. E não foi um caso isolado, longe disso. Em 2020, o FreePic, aquele site famoso de imagens, teve e-mails e senhas de 8,3 milhões de pessoas roubados por injeção de SQL. E entre 2015 e 2016, uma falha de XSS no eBay deu a hackers acesso total às contas dos vendedores. Os alvos são gigantes e o prejuízo também. Ok, o cenário pode parecer meio assustador, eu sei, mas a boa notícia é que a gente não tá de mãos atadas. Chegou a hora de virar o jogo. Vamos parar de focar no problema e começar a construir nosso escudo protetor. E essa aqui é a nossa principal ferramenta, um checklist super prático de 8 passos. Pensa nisso como se fosse a planta da nossa fortaleza digital. Cobre desde o básico, como manter tudo atualizado, fazer backups, até umas medidas mais técnicas que a gente já vai explorar. O primeiro passo, fundamental, é habilitar o HTTPS. E para isso, é preciso um certificado SSL. Ele funciona como um selo de autenticidade e, ao mesmo tempo, como um túnel seguro que criptografa toda a comunicação entre o visitante e o site. É ele que coloca aquele S de seguro no endereço do site. E essa imagem aqui ilustra a diferença de um jeito perfeito. Um site com HTTP é como mandar um cartão postal, qualquer um no caminho pode ler. Já o HTTPS é como mandar uma carta lacrada num cofre. Não é à toa que hoje os navegadores já marcam sites sem o HTTPS como não seguro, o que, convenhamos, acaba com a confiança de qualquer um. Outra tática muito comum é o ataque de força bruta. Basicamente, são robôs testando milhares de senhas por segundo. E olha que legal, 2 passos simples do nosso checklist resolvem isso. Primeiro, nunca, jamais, usar o nome de usuário padrão admin. Segundo, usar um gerenciador para criar e guardar senhas gigantes e complexas. Simples assim, e muito eficaz. E para proteger o domínio, o passo 7 recomenda um WAF, um firewall de aplicação web. Pensa nele como um segurança super inteligente na porta do site. Ele analisa todo mundo que tenta entrar e barra qualquer tentativa de ataque, como injeção de SQL ou XSS, antes mesmo que cheguem perto. E se ainda existe alguma dúvida sobre a importância de seguir esse checklist à risca, aqui vai um número para a gente pensar.
A estimativa é que 18 milhões de sites são infectados com algum tipo de malware por semana. A questão de verdade não é se um ataque vai acontecer, mas quando. Bom, depois de construir as nossas defesas individuais, é hora de dar um passo para trás e olhar o quadro completo de novo. Porque proteger um site não é uma tarefa solitária. E o ponto central é exatamente este, resumido de forma perfeita pelo Mário Gama, que é diretor de cibersegurança na Software One. A segurança digital precisa ser encarada como um esforço coletivo. Sabe por quê? Porque uma única falha num sistema que todo mundo usa pode criar um efeito dominó e derrubar um ecossistema inteiro. O que nos deixa com uma última reflexão. Com as ameaças ficando cada vez mais espertas e o cenário mudando o tempo todo, a pergunta que fica no ar é essa. Essa fortaleza digital que a gente está construindo, ela está pronta para o futuro? A preparação, sem dúvida, começa agora.